Mas sério, gente. Realmente, eu não consigo entender esses políticos. Porque é que fazem guerra? Isso é na segunda parte, por causa que eu estou com pouco a ver te dizer. Diria que eu estou com 3 únicos 3%. E está a carga estava no computador, só que o não está a carregar. O computador, eu não tenho os meus fones a carregar. Um dos fones a carregar, que não são os verdes. Mas, sinceramente, eu não vou entender. Eu não consigo, realmente, eu tento, mas eu não consigo entender os políticos. Até mesmo Portugal daqui a pouco. Se Portugal, para ter noção, se Portugal, desculpem portugueses, desculpem Portugal por estar a dizer isto, mas se Portugal, se algum país inventa de ir contra Portugal, nós estamos tramados. Desculpem dizer isto, mas nós estamos tramados. Porque não é por sermos um país pequeno, mas é por termos pouca defesa. Porque os nossos queridos, maravilhosos reis, em vez de irem como a Suécia, acho que é a Suécia, ou não, ou é a Suíça. Não, acho que é a Suécia. Não sei se foi a Suíça ou se é a Suécia. Agora buguei agora. Que em vez das riquezas, do comércio, eles preferiram, no dinheiro que eles tinham, que era muito, preferiram investir em defesa, em militares, em... Pronto, na defesa. O que é que o nosso querido país fez? Investiu em riqueza, em ouro, em construções. É por isso que desculpa, mas o nosso país, mesmo que seja um país maravilhoso, tem paisagens lindíssimas, as pessoas também, muitas delas são simpáticas, as pessoas não dá para ver aqui viver uma vida boa. Os orçamentos, aí já é outra história. Mas se estivermos em guerra e se o mundo todo, a primeira é os bebés reborn, depois é os carros e motos do futuro, que sinceramente eu nem sei se aquela é uma moto do futuro ou se é um triciclo que eu andava antigamente. Antigamente, parece que estou a falar de antigamente como fosse uma idosa de 80 anos. Mas quando eu era mais nova. Casas do futuro, todas quadradas, sem cor. Mesmo que eu gosto muito de branco, gente, não vos dá medo de entrar numa casa ou ver a casa toda branca. A mim, eu vejo aquilo e vejo aqui. A pessoa que vai ver aqui não tem. Não sei. Eu realmente, eu gosto de. Sinceramente, não tem graça. Além de estar muito vazio. Realmente, se uma pessoa olha para a casa toda branca, é toda branca mesmo, que aquele branco. Uma pessoa até assusta. E não sei como é que conseguem ver essas casas modernas ou casas do futuro. Ok, né? Mas pronto. Também as escolas já não a inventar de deixarmos de ter livros e isso. E começámos a ter tablets, computadores. A minha escola por acaso está a inventar uma coisa dessas. Vão ser para os próximos anos ou para o próximo ano. Que nós vamos parar de usar livros e vamos começar a usar tablets ou computadores. Ok, isso é uma má ideia. Depende. Porque quando houve o apagão é que nós estávamos lixados, para ter noção. Quando houve o apagão eu estava em aula de matemática, até falei com vocês. Não na aula, depois da aula, no fim do dia. No fim do dia, na verdade, não. Quando o apagão acabou e consegui postar. Nós estamos na aula de matemática e nós temos as janelas e as janelas são bem grandes, tipo, são praticamente quase o tamanho da parede. E a parede, olha que é grande. E o que é que acontece? As janelas são muito grandes e estava aquele a bater aquele sol. Estava o sol, a temperatura estava bem top. Estava tipo uma temperatura ambiente com um bocadinho de calor. Estava bem top. A temperatura ambiente é melhor. Nem, é assim, nem muito frio, nem muito calor. Perfeito, ótimo, maravilhoso. Então, nós estamos lá na aula e nós não temos, normalmente na aula de matemática, não temos o costume de acender as luzes. Só que depois a mãe de um amigo meu ligou-lhe, de um colega meu, ligou-lhe a dizer algumas coisas, dizer que tinha acontecido alguma coisa, acho que a mãe dele
trabalha com, sei lá, e disse que tinha havido tínhamos ficado sem luz e que ia haver um apagão. Eu, como sou uma excelente aluna, fui ao telemóvel e fui mandar mensagem para a minha mãe. Falei com ela e ela estava, acho que ela estava em casa, ou estava a sair de casa para o trabalho, não sei, porque ela ia trabalhar. Não, ainda estava em casa, nem era de manhã. Que ela só trabalha depois um bocado mais tarde. Aí, eu buguei, estava a olhar para lá e eu buguei. Aí eu tinha escondido que ela disse que tinha acabado mesmo a luz e a luz acabou mesmo. Não há eletricidade nem nada. Faz sentido, não? Faz sentido. Agora foi meio óbvio. Foi a bater demais, mas pronto. Aí o que é? Vocês estão a ver. Uma coisa de dia que está a luz, ó, eu estou com as luzes apagadas, nem as luzes à frente estão acesas, está apagado, está iluminado e está bom. Estão para ver uma casa sem luz nenhuma, com trabalhos para fazer. Por acaso não, eu não sabia se tinha trabalhos para fazer, não havia internet, não havia nada. Vou lembrar uma música por acaso. E eu estava no sofá, aqui estava tarde porque tinha chegado. Cheguei a casa. E para terem noção de uma casa escura, uma casa literalmente preto, estava tudo preto, literalmente tudo preto. No meu eu não via nada, eu andava com o telemóvel com a lanterna, eu tinha pouca bateria. Depois tive de acender uma vela que estava lá, uma vela com cheiro, se não me engano. E aí tinha uma vela com cheiro, ou com cor, que eu tinha cor, que era amarelo. Depois também tinha outra que era laranja, mas eu estava com a amarela. Só que agora, se tem cheiro, cheirava bem, mas não sei se. Agora já não sei. Mas pronto, já não vi essa vela. Por acaso acho que já acabaram, mas concordo. Mas pronto, para ter noção. Eu estava com pouca bateria. Eu tinha de andar com o telemóvel, andei por aí. E eu pensei, já que eu não tenho bateria nem nada, o que é que eu só vim fazer? Dormir. Exatamente, eu esperei dormir. Porque realmente não dava para comunicar com ninguém. Eu estava a, eu estava a tentar comunicar com o meu pai, com os meus avós, eu não sabia se os meus avós estavam bem. Aí eu estava aqui, eu já estava a assistir. Por isso eu pensei, mais vale ir dormir, talvez volte. Não voltou. Voltou acho que mais para a noite. Quando digo mais para a noite, mais para a noite. Mas pronto. Em conclusão, foi só um teste. Foi só um teste. Um teste. Atenção, um teste para saber como é que a população ia reagir a isto. Se por vias de dúvidas que acontecesse um apagão real, como é que a população reagiria? E vocês têm noção que a população reagiu muito mal. Primeiro, algumas pessoas lembraram-se de como é viver. Outras começaram a roubar muitas lojas foram roubadas, assaltadas, seja o que for, seja o que vocês quiserem chamar. Assaltadas ou roubadas é literalmente, acho que é literalmente a mesma coisa. Eu não acho, eu tenho certeza que é a mesma coisa. É tipo assaltares uma pessoa e roubares uma pessoa é realmente a mesma coisa. Yeah. Não roubem. Não roubem. Não fazem nada que vai vos prejudicar. Não fumem, não usem droga, não roubem. Entenderam? Entenderam? Ó, tu não faças essa cara. Tu tá de olho no teu futuro. Tá de olho, não faça esse tipo de coisa. Não estou de olho. Mas pronto. Que belo teste. Quase levou a população à loucura. Realmente quase levou a população à loucura. Mas sinceramente, vocês têm noção, parecia, não sério, parecia tudo preto, literalmente tudo preto, não havia luz nem nada. Claro que não havia luz. Para terem noção, era tão esquisito andar à noite, porque mesmo com o carro, não dava para pôr gasolina também. Eu acho que não dava para pôr gasolina. O meu avô depois foi-me buscar, porque ele ficou preocupado se acontecesse alguma coisa. Ele veio cá e eu fui com ele.
levei as minhas coisas e fui com ele olha, sinceramente, foi uma coisa. Eu depois ia ter aula, acho que era. Não me lembro que dia ia ser, mas eu ia ter aulas no dia seguinte. Sinceramente, é tão esquisito andar pela uma aldeia sem luz nenhuma e tu não sabes, tipo, tu estás com os holofotes ligados no máximo, ok, aquelas partes da frente. Não me lembro o nome, não queria ter, mas eu não lembro o nome daquilo, acho que ela fotos. Pronto, não é interessante, não é importante. Por acaso é, mas está no máximo, mesmo assim tu não vês nada. Tu não consegues ver se alguém vem, tu não sabes e podes acabar por ter um acidente. E você sabe que não é bom. Porque imagina, se alguém tem um acidente, que espera que não, e provavelmente teve, não tem como ligar a ambulância e não dá para ligar a ninguém. Ninguém. Ou seja, esse mini teste esse teste que o governo fez, ou o governo, sei lá, seja o que for, fizeram, foi muito mal. Muito mal. Péssimo, horrível. Ok, para deixar como é que está a população, que talvez venha a ver que a população fique sem luz. Mesmo assim, tá, é um teste, mas mesmo assim, algumas pessoas são dependentes e outras realmente precisam. E as comidas, depois também houve assaltos de supermercados e as pessoas começaram a comprar muita comida enlatada. E a minha mãe também comprou algumas coisas. E pelo menos as garrafas de água que ela comprou, acho que foi umas 5 ou 4, durou até para alguns dias. Porquê que eu digo dias? Porque eu costumo beber muita água. Costumo, eu não tenho agora de não ter sábio, mas eu gosto pelo menos de beber um copo por dia. Quanto é a minha ação, não sei. Porque é um copo grande, acho que já vos mostrei, não sei. Mas pelo menos um dia que faz parte da minha rotina. E com chá também. Mas sinceramente, tempo apagão. Para ter noção, eu fiquei ali no sofá. Eu fiquei a olhar para as moscas. Realmente eu fiquei a olhar para o teto e a pensar, o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu hei de fazer agora? Eu pensei, vou ler um livro. Não, depois fiquei com preguiça de ler um livro. Eu pensei, eu não sabia o que eu ia fazer. Ficava tão mal porque não tinha nada a fazer. Depois a bateria ia acabar e estava tramada. Mas ficar a ouvir música fiquei, mas depois me irritei com a música e parei. Tentei dormir, tentei. Não consegui por causa do stress. Né? Mas é. Ai, nossa, que dor de cabeça, já. Mas bom, gente, fiquem bem. Condem-se, aproveitem a vida. E tchau, até o próximo vídeo.